Muito bem. Então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pela presença aqui na nossa Assembleia Geral Anual da ESOC Brasil. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Onde é que está o meu... Só um momentinho. Muito bem, estão vendo? Ok, obrigado. Então, essa aqui é a nossa ordem do dia, né? A primeira providência administrativa sempre que nós precisamos tomar é escolher um presidente e um secretário para a Assembleia Geral. Então, não sei se alguém... Isso aqui é só para constar da ata, né? Porque é uma formalidade, né? Na verdade, na prática, né? Eu vou estar conduzindo aqui a reunião, então, se alguém quiser se oferecer para ser... Convidar o Tocos, como a gente tem feito nos outros anos, Tocos, se tu estiveres de acordo, e os demais membros também, te colocar como presidente da Assembleia. Ok, tudo bem. E aí, se tu achares adequado, tu podes me indicar como secretário. Ok, então eu indico o professor Flávio como secretário, eu fico como presidente. Mas o professor então, pode conduzir aí. Tá bom, não havendo objeções dos demais, vamos seguir então. Então, a nossa ordem do dia está aqui, né? Em primeiro lugar, é a prestação de contas do exercício financeiro de 2021, com, na sequência imediata, né? Fazendo parte desse item, a apreciação da prestação de contas e o parecer do nosso Conselho Fiscal. Né? Já viu, nossos 3 conselheiros estão presentes aqui na Assembleia conosco. Depois temos a conclusão do processo de eleições de 2022, com a eleição do vice-presidente e do diretor de projetos, para o próximo triênio, e depois assuntos gerais que vocês possam querer sugerir. Então, nós vamos começar com a prestação de contas, e antes disso, uma coisa que é... Deixa eu colocar aqui para vocês no chat, né? Talvez, eu não sei quantos que já olharam, né? O nosso relatório anual. Aqui, notem que aqui o que a gente vai fazer é uma prestação de contas da parte financeira, né? Existe um relatório da parte técnica das atividades que a gente desenvolveu ao longo do ano passado, e eu coloquei o link aqui né? A gente tinha já em dezembro divulgado, né, a versão preliminar desse relatório anual. Esse link aqui agora é a versão final, que depois vai ser divulgado devidamente pelos nossos diversos canais. Então, essa parte técnica, a gente depois, né, na parte de assuntos gerais, se qualquer membro presente aqui que tiver interesse em conversar a respeito das atividades que nós desenvolvemos no ano que vem e de nossa previsão de atividades para o próximo ano, pode ficar à vontade, né? Mas não vai ser o objeto diretamente da pauta da reunião. O que nós temos aqui é realmente a parte de prestação de contas financeira, e para isso, né, nós temos um outro documento, que eu coloquei o link aí agora para vocês, né, que também vai ser devidamente divulgado logo depois da Assembleia para todos os membros, que esse aqui é a consolidação, né, feita pela empresa de assessoria contábil, que nos dá suporte, que é a Balancet, né, que faz essa consolidação, vamos chamar assim, né, de todos os dados financeiros mais relevantes de todo o nosso ano de 2021. Né, isso foi... Não só esse documento, mas também outras documentações adicionais foram encaminhadas para o Conselho Fiscal, muitos deles já ao longo do ano inteiro e outros agora no mês passado, em janeiro, né, para que o Conselho Fiscal pudesse apreciar. Né? E o que eu vou fazer aqui é fazer uma apresentação bastante
resumida, né, de algumas informações principais que estão nessa prestação de contas. Tá? Então, vocês estão vendo aqui? Eu não estou conseguindo... Sim, estou vendo a apresentação no formato, ainda não aquele formato de apresentação. Não é no formato de apresentação, né? Não. Deixa eu colocar aqui, então, em modo de tela cheia. Ok? Ainda, acho que tem que esperar um pouquinho. Ainda não. Ainda não. O que vocês estão vendo? Só para mim, de realimentação. Qual é a tela? O que está aparecendo para vocês? Qual é o slide que está aparecendo? Prestação de contas. Prestação de contas. O terceiro, O terceiro. Professor Flávio, às vezes o Zoom precisa fazer compartilhar de novo, porque ele considera, quando você faz a tela cheia no modo de apresentação, ele considera uma outra janela. E aí tem que escolher a específica da projeção, da apresentação. Vamos ver se vai funcionar. Mas eu não... essa é uma dificuldade permanente que eu tenho com o Zoom aqui. Eu não vejo onde selecionar. Embora para mim apareça a tela cheia aqui, quando eu vou selecionar aqui, ele aparece só a escolha de uma das minhas janelas, mas não a tela cheia. Está muito ruim para ver, gente? Não, tá. Não, tá tranquilo. Ok. Tranquilo? Então tá. Então vamos em frente, assim mesmo. Tá? Me perdoem pela dificuldade técnica aqui. Então, esses aqui são os primeiros números mais gerais, né? Comparando, então, o nosso saldo bancário inicial, nós temos uma única conta bancária, né? 1º de janeiro do ano passado, né? Nós iniciamos o ano com um pouco mais de R$ 49.500 e terminamos em 31 de dezembro com um saldo bastante maior de R$ 298 mil. Isso vai ficar claro logo agora para vocês em relação ao que houve desse aumento de receita e que explica esse saldo final bastante maior ao final do ano. Nós tivemos, então, ao longo do ano de 2021, um total de receitas de R$ 572 mil, um pouco mais de R$ 572 mil, e um total de despesas de R$ 323 mil, tá? O que deu um resultado líquido positivo de quase R$ 249 mil. O que se reflete naquela diferença no saldo bancário, considerando que todos os nossos valores estão depositados nessa conta bancária única. Então, o que nós tivemos de receitas em 2021? As receitas tradicionais de anuidades de membros individuais até foram um pouco menores esse ano passado, em relação ao ano anterior, um pouco mais de R$ 2.900 de anuidades dos membros individuais. Nós temos cerca de 53 membros pagantes individuais que estão adimplentes com a sua anuidade, embora tenhamos cerca de 220 membros votantes registrados, né? Só 1/5 deles estão adimplentes. As anuidades de membros organizacionais, R$ 14.750, nós temos 3 membros organizacionais, na verdade 1/4, mas que vai começar a pagar anuidade em 2022, né? São o Google Brasil, na categoria Platina, o Nick.br na categoria Ouro e a Associação Giga Candanga, que é a rede metropolitana de Brasília, na categoria Bronze. Tá? Agora nós temos também a adesão do Twitter Brasil como membro organizacional, mas ele vai começar, né, a pagar sua unidade em 2022. Nós recebemos R$ 58 mil de auxílios financeiros diretamente da Internet Society, R$ 3.500 de um apoio administrativo que nós recebemos por estarmos, né, em dia com as nossas obrigações administrativas perante a Internet Society, então a gente faz jus a esse auxílio de R$ 3.500. Tivemos um auxílio de R$ 2.000 para o Shepperton, né, que é um programa tradicional do qual a gente participa todos os anos, uma competição internacional da Internet Society, e recebemos um auxílio da ISOC para apoiar o curso que nós fizemos em parceria com o CEP da FGV e com o Twitter Brasil, foram R$ 6 mil. Tá? E recebemos também R$ 74 mil em auxílios financeiros da ISOC Foundation, né, que existe há 2 anos, né, a ISOC
criou essa fundação associada a ela para a maior parte dos auxílios financeiros, os programas como o Beyond the Net, principalmente, que é o programa através do qual a gente tem conseguido esses auxílios todos. Então, houve o pagamento da segunda parcela de um projeto de criptografia que nós realizamos em parceria com o IRIS, foram segunda parcela de $8.865, e um auxílio de $3.500, que é um small grant, um pequeno grant, né, para um curso online sobre redes comunitárias realizado em parceria com o Instituto Bem-Estar Brasil. Além disso, nós também, esse ano, colaboramos com o Youth Like IGF, né, o evento da América Latina e Caribe do Movimento Jovem, da Internet Society, né, foi um auxílio de $2.596 para a realização do evento, que foi realizado de modo virtual, e esse auxílio, então, foi solicitado e concedido através da ISOC Brasil e repassado aos organizadores do evento. Além disso, nós tivemos outros patrocínios, e aqui que está a grande diferença em relação ao ano passado, nós tivemos um auxílio de grande monta de $59 mil do Facebook, WhatsApp. Quando o auxílio foi concedido, ainda não se chamava Meta, a empresa, né? Então foi o Facebook que nos concedeu, na verdade, através do WhatsApp. Isso resultou em cerca de R$309 mil para apoio à Aliança para a Criptografia na América Latina e Caribe, uma aliança que nós ajudamos a criar no ano passado e da qual nós fazemos parte junto com diversas outras entidades. E esse valor aqui foi para diversas despesas administrativas, né, por todo o processo de criação que transcorreu ao longo do ano. Esse valor está sendo, não foi totalmente ainda repassado, está sendo repassado para o IDDELAC, né, que é uma organização que é responsável pela Secretaria Executiva dessa aliança. Mas por questões administrativas que não vem ao caso agora, né, esse valor, ao invés de ser repassado diretamente ao IDDELAC, né, o Facebook repassa esse dinheiro para nós e nós, então, repassamos para essa Secretaria Executiva. Nós também recebemos R$108.400 do Twitter Brasil, que foi parceiro da ISOC Brasil e da FGV, né, do CEP da FGV, na realização do curso online, que nós tivemos de setembro até novembro. Também houve um pequeno auxílio da APC, né, um projeto em redes comunitárias, do qual nós fizemos parte, e um auxílio de R$2 mil do NIC BR, que foi para a organização do workshop pré-IETF, né, que nós somos uma das entidades co-promotoras desse evento há já vários anos, né? Então, também o auxílio é recebido por nós e repassado aos organizadores do evento. Notem que principalmente esses auxílios do Facebook e do Twitter, que explicam esse grande aumento de receitas, né, de R$572 mil que nós tivemos no ano passado, e como nem todo o valor do Facebook foi repassado para a Secretaria Executiva da Aliança pela Criptografia, parte desse valor ainda estava em caixa no dia 31 de dezembro, o que explica esse saldo final bastante maior. Mas na hora que o saldo final real deveria ser bem menor na hora em que esse valor fosse completado todo o repasse para a equipe organizadora da Aliança pela Criptografia. Então, despesas que nós tivemos principais, né, o repasse desses recursos que nós recebemos para as nossas entidades parceiras, né, para a FGV, os 108 mil recebidos do Twitter, para o IDDELAC, como eu falei, né, que é a Secretaria Executiva da Aliança pela Criptografia, foram R$83 mil já repassados, ainda tem uma parcela grande a repassar. Além disso, por causa da legislação brasileira, né, teve mais R$29 mil aí de gastos em taxas bancárias, impostos variados, né? Nós tivemos o repasse para o IRIS, da segunda parcela do Large Grant, recebido para o projeto em criptografia, que o IRIS concluiu em parceria conosco agora em setembro passado. Para o Instituto Bem-Estar Brasil, foi o repasse do grant recebido para o curso, né, R$18 mil, para o curso de redes comunitárias. Para o Youth Like IGF, né, o repasse daqueles $2.596, né, para a realização do evento.
e para a equipe organizadora do workshop pré-IETF, né, os R$ 2.000 recebidos do NIC.br. Além disso, nós tivemos uma despesa de R$ 7.700 com uma profissional de comunicação, que nos ajuda, né, na elaboração de notícias e postagens nas redes sociais e no nosso portal. Nós temos a empresa de assessoria contábil, que é uma obrigação legal, né, de nós termos, né, que dá o apoio todo contábil para a Exoc Brasil, foram esse ano R$ 7.263, e taxas bancárias diversas, é um valor um pouco maior que nos outros anos, em função do fato da gente receber mais recursos, né, e repassar esses recursos, e aí nesse recebimento e repasse acaba se pagando taxas bancárias a mais, além das taxas mínimas que o banco nos cobra para manter a conta. Isso aqui é um comparativo de 2020 e 2021, só para vocês verem como os números de fato aumentaram, né? O total de entradas, que tinha sido R$ 132 mil em 2020, que passou para 572 mil em 2021, e a grande diferença esteve, de fato, no auxílio do Facebook e no auxílio do Twitter. Então, está aqui discriminado, né? Vejam que os auxílios mesmo os auxílios da ISOC aumentaram um pouco esse ano, né? De 29 para 58 mil, né? Dobraram. Né, da ISOC Foundation, o valor ficou mais ou menos igual, né, nos outros patrocínios, né, é que realmente fez a grande diferença, a unidades de membros individuais foi até menor, mas isso talvez tenha a ver com a época que as pessoas pagam, né, algumas pessoas pagam a unidade já em dezembro, outras deixam para pagar em janeiro, fevereiro, e aí entra na contabilidade de um ano ou de um outro ano. Então, o número de membros individuais adimplentes com a unidade é praticamente o mesmo do ano passado para cá. Tá? E depois as unidades dos membros organizacionais. Aí o total de saídas também aumentou, né? Praticamente mais do que triplicou, principalmente por causa dos repasses para os parceiros, né? Nesses vários recursos financeiros que nós recebemos e que foram destinados a diferentes projetos, do qual nós fizemos parte. As outras despesas são mais ou menos as mesmas, né? Valores mais ou menos da mesma ordem de grandeza de um ano para outro. Né? Então, isso conclui a apresentação. Eu não sei se algum dos membros teria, né, algum pedido de esclarecimento a fazer em relação a esses dados. A apresentação, né, os slides também vão ser disponibilizados depois da Assembleia para todos os membros, né, junto com aquela documento de prestação de contas preparado pela empresa de assessoria contábil. E agora eu gostaria de passar, então, a palavra para o nosso Conselho Fiscal, né? Pelo nosso estatuto, a gente apresenta as contas, que eu acabei de fazer, né? Ficamos à disposição para esclarecimento, se for o caso, né? E a prestação de contas já foi sendo repassada, né, ao longo do ano para o Conselho Fiscal, né, o que é uma novidade que nós introduzimos esse ano, a pedido do Conselho Fiscal, né, nós começamos a compartilhar os documentos já ao longo do ano, uma pasta compartilhada, né, e isso foi completado agora em janeiro, né, então o Conselho Fiscal teve um pouco mais de folga esse ano para conseguir fazer a apreciação das nossas contas todas, e pelo nosso estatuto, né, como é normal em toda associação sem fins lucrativos, né, cabe ao Conselho Fiscal agora fazer, né, trazer o seu parecer sobre essa prestação de contas, né, com eventuais recomendações, e esse parecer do Conselho Fiscal é que tem que ser colocado em votação na Assembleia, né, porque não, com isso estará se aprovando ou não a prestação de contas da Exoc Brasil de 2021. Eu vou suspender um pouco o compartilhamento aqui da tela e dar a palavra para o nosso Conselho Fiscal, Natália, Juliana, Guilherme. Obrigado pela presença, não sei como é que vocês se organizaram. Se vocês quiserem que eu coloque as recomendações ou parecer de vocês, compartilhe a tela dele também, eu posso fazer, se vocês acharem que é interessante. Eu ia pedir isso, professor Flávio, se puder compartilhar, e aí a gente vai começar, enfim, a explicar algumas recomendações, né, que a gente levou em conta aí. Só aguardar um pouco. Aqui está. Isso
Isso aí, então vamos lá. A gente fez algumas recomendações e depois no final a gente vai falar o parecer em si, né, em relação às contas, mas as recomendações a gente dividiu em várias, vamos dizer, em várias questões aí para melhorar sempre, né, o nosso intuito aqui com essas recomendações é melhorar ainda mais esse processo, até porque, né, uma coisa que eu observei, né, como sendo do Conselho Fiscal no ano anterior e agora novamente, né, como cresceu a quantidade de recursos que a gente está recebendo e tudo mais, então a gente precisa sempre procurar, né, tentar aí aprimorar cada vez mais os mecanismos aí de transparência, né, e tudo, né, para que fique mais claro e também ajude a gente enquanto Conselho Fiscal também a avaliar que sempre é uma tarefa bem difícil às vezes mas melhorou bastante, isso é um fato, né, a gente agradece, assim, posso dizer, né, pelo que a gente tinha do ano anterior para esse, foi um salto, assim, qualitativo muito grande, né? A gente teve muito mais clareza para poder julgar aquilo, né? Que, que a gente estava julgando em relação aos anos anteriores, mas claro que sempre a gente tem aí o que a gente pode melhorar e que não precisa ser necessariamente implementado neste momento, mas fica aí como uma recomendação para ser implementado conforme, né, for possível também para a ESOC, né? Então uma das primeiras coisas a gente tem essa pasta que a gente está com as notas, os comprovantes e isso excelente, né? A gente só pediria talvez para inserir números nas nomeações dos meses para a gente poder ter uma cronologia mais fácil, por exemplo, janeiro, né? E aí a gente consegue ordenar mais fácil, ajudaria a gente né, a encontrar, então isso é bem simples, acho que não tem grandes problemas. A questão de poder inserir aí filtros de visualização no balanço, né? Que esse balanço seria o Excel que é alimentado aí, né, ao longo do ano, principalmente a Érica, né, faz esse trabalho e para que a gente possa acompanhar a evolução de cada uma das categorias de forma aí separada, né? Então a gente tem que hoje em dia aplicar isso localmente, né? Esses filtros, então seria interessante se já pudesse ter agregado na própria planilha que é compartilhada lá nessa pasta, né? Que a gente tem acesso. Outra coisa que é bem importante, né, que ficou muito claro, né, na explicação do professor Flávio agora, mas que, né, para nós, enquanto Conselho Fiscal, com vários documentos para analisar, não fica tão claro a qual projeto as coisas se referem, né? Então, o que é do workshop, né? Teve o workshop né, um exemplo, né, que é o do pré-IETF, que teve a entrada do patrocínio pelo NIC-BR e depois saída para pagamento de anais, para pagamento de premiações, então não foi só em uma saída, né, que aconteceu isso, né, foi repassado sim para os organizadores, mas em várias saídas distintas para produtos específicos. Então, seria interessante que tivesse, né, uma coluna lá dizendo assim, isso é do projeto, né, que foi em conjunto com o Íris, o projeto que foi, né, de criptografia ou da aliança, né, com a criptografia, para a gente poder também fazer esse filtro mais fácil, né? Outra coisa seria inserir na coluna do balanço financeiro a identificação aí de qual é a entidade de origem, né, do recurso. Então, por exemplo, se veio da ISO, né, ou da ISO Foundation, ou da Internet Society International, Twitter, enfim, né, e qual é o destino desses recursos, né. Então, é tudo para facilitar também mais a nossa visualização. E quando possível, né,
a gente já tem um detalhe, né, dos motivos dos gastos, e alguns são bem claros as explicações, né, nessa planilha mais detalhada, porém, alguns não estão tão claros, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo que a gente teve um pouco de dificuldade, mas a gente acabou conseguindo mapear, por exemplo, que foi a mudança de vínculo com o prestador de serviço, né? No caso da nossa prestadora de serviço de comunicação, ela, pelo que a gente entendeu, né, da prestação, ela inicialmente era uma estagiária, né, da AISO, que entrou com esse vínculo, e depois esse vínculo cessou e ela passou a ser, né, uma prestadora de serviço, com RPA e etc. Então, isso demorou um pouco para a gente conseguir perceber, né, que aconteceu essa mudança, então seria interessante se tivesse uma explicação um pouco mais apurada, principalmente nesse caso de prestadores de serviços específicos, né? Foi até outra pessoa, Natália. Trocou a pessoa. Não era mais a mesma pessoa. Tá, interessante. Então, foi uma coisa um pouco que não ficou tão clara, né? E, né, quando possível aí, né, utilizar na planilha as mesmas categorias de gastos utilizadas no balancete analítico, né, que é feito pela empresa Balancete, da empresa de contabilidade, né, tipo, que lá eles dividem correios e malotes, propaganda e publicidade e patrocínio, então, né, a gente tem já uma categorização, se puder mais ou menos usar a mesma nomenclatura, fica mais fácil para a gente fazer a comparação entre o balancete em si, que é bastante complexo, né, de analisar, com essa planilha que ajuda bastante, né, a gente a entender. Eu não sei agora, talvez os nossos, não sei se o Gui... Acho que era eu, a partir do 2 e o 3. Isso, Jô, vai lá, Jô. Beleza. O segundo ponto de recomendação que a gente incluiu é em relação à disponibilização de outros documentos, além dos que já estão disponibilizados na pasta, né? Então, só reiterando o que a Nath falou sobre a melhoria da prestação de contas. Enfim, eu não estava no Conselho Fiscal ano passado, mas pelo que a Nath falou, já houve um ganho qualitativo aí nessa prestação, mas só para que tenha, enfim, um pouco mais de clareza, até para esclarecer alguns dos pontos que a Nath mencionou no item anterior, assim. É mais fácil entender qual que é o vínculo com algumas organizações, prestadores de serviço, se a gente tiver acesso a alguns outros documentos a mais. Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui, a gente coloca sobre os instrumentos contratuais. Então, por exemplo, quando for assinado algum contrato, algum prestador de serviço, colocar esse contrato lá também na pastinha, para que a gente possa mapear enfim, a despesa, né, e bater com o contrato para ver se está tudo certinho. Também compartilhar as prestações de contas dos projetos realizados por entidades terceiras. Então, por exemplo, o IUFLAC-GF, né, teve realizou, né, atividades com apoio da ISOC Brasil, mas que acabou administrando de forma autônoma seus próprios recursos. Então, se o IUFLAC-GF apresentou uma planilha de prestação de contas para a ISOC, então disponibilizar também essa planilha para que tudo fique concentrado num lugar só, para que a gente possa ver exatamente dentro de cada projeto, né, que foi realizado com recursos da ISOC Brasil, mas por entidades terceiras, como que foi gasto, né, ou como que foi feita a distribuição dos recursos. Também as prestações de contas que são feitas para os patrocinadores, né? Então, por exemplo, quando tem um projeto, né, da ISOC, digamos, enfim, uma vez que é apresentado a prestação de contas para a ISOC, que isso também seja incluído dentro da pasta. Então, essa prestação que é feita para o próprio patrocinador também constar dentro da prestação de contas. E outras coisas mais burocráticas, né, em relação às certidões negativas de débito trabalhista e impostos aplicáveis. Então, por exemplo, PIS/COFINS, né, no caso de prestadores, de pessoas que têm vínculo de trabalho com a ISOC, recolhimento do FGTS, contribuição à Previdência, e em relação aos trabalhadores constantes no arquivo CFIP. Então, isso só para a gente ter acesso a esse tipo de documento também. E o terceiro ponto são algumas correções pontuais na planilha de balanço financeiro, alguns códigos, né, que estão identificando cada gasto, tem uns probleminhas. Então o 75 está categorizado como outra coisa que não é imposto, mas é claramente um imposto.
Aí verificar se a 77 também é Correios e a 97 está com o comprovante de 83. Então, só esclarecer esses pequenos pontos aí, que são mais relativos à organização da própria planilha mesmo. Mas é isso, vou passar agora a palavra para o Gui, que vai falar sobre o ponto 4 e 5. Bom, para finalizar nossas recomendações, a gente trouxe um item no ponto 4, que seria justamente a partir desses relatórios que a gente identificou que seriam importantes serem colocados também dentro do controle financeiro, que no relatório anual que a gente tem, isso também fosse esmiuçado um pouco mais explícito para os membros, exatamente quais foram os papéis das instituições envolvidas em cada projeto. A gente tem alguns projetos que tem a instituição que foi a doadora, a patrocinadora, uma que recebeu, outra que foi parceira, enfim. E incluir no relatório anual também esses gastos mais explicitados. A gente já tem no relatório anual alguma coisa disso, mas seria bacana talvez um modelinho que servisse para todos os projetos, levando em consideração que a tendência, né, se a gente manter essa tendência de crescer e ter mais projetos, e acaba que essa prestação de contas vai ficando cada vez mais complexa. E até completando o que a Natália falou no início, a gente já teve alguns ganhos significativos em relação à prestação de contas do ano passado para cá, a gente já teve algumas recomendações que a diretoria já implementou, então foi super positivo a gente poder ter acesso a esses gastos ao longo do ano também, porque a prestação de contas fica mais facilitada para a gente analisar depois. No ponto 5, a gente colocou alguns pontos de redução de gastos, né? A gente colocou como sugestões, talvez, verificar a viabilidade da ISAC aderir ao TechSoup, que é uma organização que faz o intermédio entre ONGs, né, sociedade civil, e empresas de software. Então, no caso, por exemplo, de licença Zoom ou licença de outros softwares que enfim, sejam necessários para o trabalho da ISAC, verificar a possibilidade de aderir ao TechSoup para conseguir essas licenças com desconto para a sociedade civil. E também verificar a possibilidade de reduzir custos com transações e taxas bancárias, uma recomendação mais perene, assim, né? É sempre importante continuar verificando a possibilidade de diminuir gastos com essa parte mais burocrática. E aí, enfim, para finalizar, o nosso parecer, enquanto Conselho Fiscal, nosso parecer é pela aprovação das contas, com a ressalva do envio ao Conselho no primeiro semestre de 2022, dos documentos listados no item 2, que é aqueles documentos que a Juliana falou aqui, tem tanto uma parte mais burocrática da atuação da organização, mas também esses relatórios dos projetos que já foram enviados, porque eles já encerraram. Então, mandar para o Conselho ao longo do primeiro semestre, não precisa exatamente agora, mas seria importante ao longo do primeiro semestre de 2022, e a realização dos ajustes, aqueles ajustes pontuais do item 3, que a Juliana também colocou. E só um último ponto, a data está dia 27/2, mas o correto é 27/1, e eu já mandei para o professor Flávio poder atualizar no site. Muito bem, obrigado, Guilherme, Juliana e Natália. Não sei se fica em aberto agora para todos os presentes aqui na Assembleia qualquer pedido de esclarecimento ou comentário, tanto em relação à prestação de contas, como em relação ao parecer e as recomendações do Conselho Fiscal. Professor, fazer só uma adição. Acho que é importante, né, para os demais membros. A gente sabe que a gente fez várias recomendações enquanto conselho e nem todas são exatamente fáceis de ser implementadas, considerando as limitações que a gente tem, né, na organização em termos de pessoal e administrativo e tudo mais. Então, a gente entende que são recomendações importantes para serem implementadas, talvez, a médio e longo prazo, mas é sempre importante a gente colocar enquanto pontos que podem ser melhorados, né? Só para também diferenciar o que a gente entendeu ali como ressalva, que é importante ser implementado já, e o restante são recomendações que podem ficar ao longo dos próximos capítulos do capítulo. Né? Obrigado, Guilherme. Isso é uma coisa que, né, que a gente já tem trocado essas ideias com o Conselho Fiscal, né, de que realmente com o crescimento do volume de atividades e de recursos financeiros que a gente está recebendo, e o número maior de projetos e de fontes de financiamento, de fato, a prestação de contas vai ficando mais complicada, né, e há uma quantidade maior de documentação sendo gerada, né, e que precisa ser, obviamente, né, temos o dever da transparência e do controle, é mais do que evidente, mas, né, a gente tem que conseguir ir fazendo isso aos poucos, né, considerando que somos ainda uma entidade formada inteiramente por voluntários, né, que exceto a profissional de comunicação, né, que trabalha, né, como freelancer, né, para fazer algumas atividades para nós, né, a gente não tem um staff profissional
e depende enormemente do trabalho voluntário, né? De algumas pessoas como a Érica e o Tocos, né, o Flávio Yanai, que estão aqui conosco, né, e que, para quem já é mais perto da cozinha da Exalc Brasil, sabe muito bem que sem eles, né, a gente, né, sem o trabalho fantástico deles, seria tudo muito mais difícil para nós. Mas, enfim, o Conselho Fiscal tem razão e a gente vai fazer o esforço para procurar atender essas recomendações, né, e complementar toda a documentação que for necessária para que o Conselho possa fazer a sua análise. E também ser o mais transparente possível para os demais membros, né, de disponibilizar essa informação para todos. Eu só colocando um adendo, né, eu dei já uma passada de olho, né, agora no parecer não, nesse relatório, né, das atividades, relatório anual da Exalc Brasil, é uma coisa que acho que eu não sei se já tinha circulado antes, porque foi a primeira vez que eu estou vendo. Então eu já achei bem interessante, né? Algumas coisas, algumas das informações que a gente cita já está aparecendo, né? Por exemplo, quem for patrocinador, essas coisas, então acho que é bem importante, né? Esse relatório anual ter, né, bastante transparência nesse sentido, de trazer, principalmente agora que a gente está tendo outros patrocinadores, né, como Twitter, Facebook, etc, Meta, né, embora, e até porque tem questões, né, que eu não sei, aí colocando, né, isso não tem a ver tanto com a questão fiscal, mas até mesmo, né, de legitimidade, às vezes, de debate, né, a gente tem aí recebido recursos de empresas e isso, às vezes, pode ser ou não uma questão para alguns projetos, então eu não sei o quanto que também a comunidade, às vezes, pode se sentir ou não confortável com essas questões, então acho que é por isso que a transparência também é interessante, importante para todos os membros aí, né? Se me permite só um esclarecimento, né, Natália, esse é o segundo ano em que a gente faz o relatório anual de atividades, né, nesse formato que está aí, foi mantido esse ano, o mesmo formato do ano passado, de 2020, mas obviamente a gente, né, fica inteiramente à disposição se houver sugestões de maneiras de melhorar o relatório, lembrando de novo que ele é feito de forma voluntária, né, que não temos um profissional para fazer um relatório muito mais elaborado. Ele já, com o nosso volume de atividades, já é um relatório que, esse ano, já deu 20 páginas ali, né, no PDF. E a gente procura fazer de uma maneira sintética ali, refletir todos os tipos de atividades, desde as mais das pequenas até essas bastante grandes, né, mas, enfim, a gente procura ser bastante completo no relatório. Então, já é o segundo ano que a gente faz, e a versão preliminar, a gente fez a mesma coisa no ano anterior, uma versão preliminar que é divulgada em dezembro, mas que, como, né, ainda não chegamos em 31 de dezembro, alguma coisa ainda pode acontecer, e aí depois, em janeiro, se publica a versão final. Então, talvez a gente tenha que ser mais, um pouco enfático na nossa divulgação, para que não passe desapercebido para os nossos membros o relatório que a gente está divulgando. Mais algum comentário, gente, ou qualquer outro tipo de pergunta? Pedido de esclarecimento? Sugestão? Crítica? Ok, Flávio, é Edvaldo Rocha aqui, José Edvaldo Rocha. Eu sou da área de cibersegurança, já atuo nessa área há algum tempo, e algumas coisas me chamam a atenção, principalmente relacionadas à LGPD, com o que a gente está fazendo aqui. Eu gostaria, em um momento oportuno, vou deixar meu contato aí, até para entrar em contato comigo e a gente bater um papo, para chegarmos até pontos aí estratégicos de melhorias para a Exalc e outras pessoas que já trabalham comigo e algumas outras empresas. Eu gostaria de trazer também como membro, já apresentei para eles a proposta, e para entrarem como colaboradores de tudo isso, de todo esse espaço que nós temos aí dessa sociedade. Então, eu gostaria de entender melhor a demanda e tudo aquilo que está sendo necessário e, quem sabe, fazer um plano aí inicial para trabalhar, pelo menos na minha área, a área de segurança da informação,
e tenho um corpo jurídico que me dá todo o apoio e que com certeza vai vir conosco para cá. Perfeito? Obrigado, Zé Edvaldo. Obrigado pela oferta. Vamos manter o contato. Professor Flávio, o José Edvaldo colocou uma questão que a gente acabou debatendo um pouco, né, no Conselho Fiscal, não é a ver também propriamente com a questão fiscal, mas tem uma interface que a gente chegou a se perguntar, né, em algumas das nossas recomendações, por exemplo, de contratos e algumas coisas que a gente está sugerindo, né, quais seriam as implicações, justamente pensando em LGPD, em outras coisas. Então, não sei, acho que seria bem oportuno esse debate mesmo em relação a esses documentos que está sendo compartilhado com a gente, se teria alguma problemática envolvida, pensando justamente em proteção de dados e tudo mais. Então, acho que fica aí como uma reflexão bem importante mesmo, acho. Eu acho que né, é quase como um assunto geral aqui dentro da Assembleia, né, mas acho que já que o assunto foi trazido agora, né, é só quer dizer, uma coisa é dados em relação a contratos e etc., né, que possa haver, especialmente quando se envolve uma empresa, né, a gente recebe um auxílio, por exemplo, do Twitter, ou do Google, ou do Facebook, né, então pode ser que essas empresas tenham, até por suas políticas, que são obviamente muito mais complexas do que a nossa, né, alguma cláusula de confidencialidade, etc., que a gente vai ter que respeitar, evidentemente, né? Do nosso ponto de vista, não haveria, né, nenhum dos contratos que a gente assinou, né, e esses contratos com empresas, né, geralmente são extensos contratos, né, a gente sabe bem como é que é, tem 30, 40 páginas com todas aquelas coisas que os advogados são obrigados a escrever nos contratos, né, mas que na nossa análise não havia nada ali de mais delicado em relação a compromissos que nós estivéssemos assumindo ou de assuntos que a gente precisasse manter confidencialmente, etc. Isso não aconteceu nos casos que nós tivemos até hoje. Em relação a dados pessoais, que é o que... porque se nós estamos falando de dado de contrato, isso não é LGPD, né? É outra coisa, né? Se a gente fala de LGPD, na verdade, dados pessoais que a gente trata no capítulo são realmente muito poucos, né? Muito poucos mesmo, né? Quer dizer, a gente tem as informações dos nossos membros, que é só o nome, o e-mail, né? E não muito mais do que isso, né? A gente guarda. Então, a gente já até fez isso está para ser colocado no site, né? A Giovana, pena que ela não está aqui agora, que é da diretoria e que tem trabalhado com questões da LGPD, né? Nós até já elaboramos uma série de informações a respeito de proteção de dados pessoais, né? De questões de privacidade, dos que nós tratamos de alguma maneira seja nos nossos eventos, seja no portal, pelo cadastramento dos membros e assim por diante. Essas informações vão ser colocadas oportunamente no portal. Tá? Mas realmente a gente trata dados pessoais muito poucos mesmo. Né? Bom, gente, se não houver mais outros comentários, perguntas, pedidos de esclarecimento... Posso só falar uma coisa sobre essa questão dos dados pessoais, professor Wagner, rápido? Fale. A NPD soltou há uma semana, mais ou menos, uma resolução que prevê regras específicas para tratamento de dados por pessoas, por pequenos e médias empresas e associações, enfim. Então, tecnicamente, a gente se enquadra dentro desse rol dessa nova resolução. Isso nos coloca, inclusive, como diz o Pedro, retirando a obrigação de a gente indicar um DPO, né? O encarregado de dados. Então, isso é para uma família que tem, sei lá, 2, 3 empregados e administra dados dessas pessoas, etc. Então, só para deixar isso que o nosso regramento é essa resolução da NPD para pequenas, médias empresas, startups, etc. Então, a gente tem diferenças aí na nossa modelagem de tratamento de dados.
Sim, com certeza. Mas se vocês quiserem, a gente pode voltar essa questão dos dados lá no final da nossa Assembleia. Nós vamos agora, então, passar para a votação, né? A gente pede, então, para o que a Assembleia tem que fazer é formalmente aprovar ou não o parecer do Conselho Fiscal. Né? Lembrando que o parecer do Conselho Fiscal é pela aprovação das contas com aquelas recomendações e ressalvas, né, de pequenas correções e de disponibilização de documentação adicional num prazo de 6 meses, o que, obviamente, a diretoria vai fazer. Né? Então, eu submeto à Assembleia, né, a aprovação do parecer do Conselho Fiscal, né? E acho que, né, para não pedir cada um votar, né, se alguém tiver, né, se alguém quiser se abster ou votar, né, contrariamente ao parecer, né, que se manifeste, eu acho que fica mais fácil assim, se não considerar que todos os presentes estão favoráveis ao parecer do Conselho Fiscal. Ok? Podemos, então, considerar aprovado o parecer do Conselho Fiscal, tá? Que é pela aprovação das contas, com aquelas pequenas ressalvas de correções e de encaminhamento para o Conselho Fiscal de uma documentação adicional em relação a diversos patrocínios que nós recebemos e concedemos, né, ao longo do ano passado. Muito bem, então considero aprovado o parecer do Conselho Fiscal e nós podemos passar para o próximo ponto da pauta, que é a conclusão do processo eleitoral, né, com a eleição da nossa nova vice-presidente, eu já posso dizer a nova vice-presidente, porque nós temos uma única candidata, e do nosso novo diretor de projetos. Né? Então, lembrando, né, a convocação, né, do processo eleitoral foi feita lá no mês de novembro, pela comissão eleitoral indicada pela diretoria, né? Os membros votantes adimplentes com suas anuidades receberam as cédulas uma semana atrás, tiveram essa uma semana de prazo para depositar o seu voto na urna, e se algum dos presentes agora recebeu a cédula, ainda não votou, né, por favor, faça isso agora, imediatamente, nos próximos minutos, para que a gente possa concluir. Eu acho que eu não votei. Eu não sei nem se eu recebi a cédula, na verdade. Ela veio por e-mail? Veio por e-mail cadastrado. Então, vou ver isso agora. Marcos Urupá. Qual é o teu e-mail? Coloca aqui no chat, por favor, Urupá. Vou verificar agora, inclusive. E aí te pediríamos que tomasse essa providência imediatamente enquanto a gente aguarda aqui, para nós podermos, então, abrir a urna. Perguntar só uma coisa aqui. Érico, o Marcos Urupá não estava na lista do membro aptos a voto, estava? Não estou achando ele. Não estava, não. Marcos, lembrando que, né, os votantes são aqueles devidamente cadastrados como membros votantes e que pagaram em dia a sua anuidade. Então eu com certeza eu não devo estar em dia, que eu não me lembro de ter pago a minha unidade. Então deve ter sido isso, né? Então, porque realmente teu nome não consta aqui na lista dos votantes. Então, eu queria, então, se é possível, me organizar perante a ISOC, se é assim que a gente fala, e verificar o que eu estou devendo, como é que eu pago, se puder mandar um e-mail esclarecedor com essas coisas aí, eu tento me correr com isso. Faremos isso. Obrigado. Muito bem. Considerando, então, que o processo está encerrado, eu vou pedir ao Flávio Yanai
né, que proceda a apuração dos votos, né, e feche a urna e faça a leitura dos resultados finais. Estou com a tela aqui final. Será que eu posso compartilhar a tela, professor? Claro, lógico. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Bom, vou prosseguir a leitura, então. A gente teve um total de 54 membros aptos a votar, né? Foram efetuados 22 votos para Raquel Fortes Gato, um voto em branco para diretor vice-presidente, e para diretor de projetos, Pedro Perdigão Lana, 19 votos e 4 em brancos. E esse é o resultado. Então, alguém tem uma questão para levantar, colocar? Então, a gente pode considerar nossa nova vice-presidente aí, a Raquel Gato, nosso novo diretor aí, dando início ao novo cargo aí de diretor de projetos, o Pedro Perdigão Lana. Bem-vindos aí, parabéns. Parabéns, Raquel, parabéns, Pedro. Bem-vindos à diretoria, né? O mandato de vocês começa no dia 5, na verdade, né? No sábado. Muito obrigado, né, por aceitarem colaborar, e eu, obviamente, não posso deixar de agradecer aos 2 membros da diretoria que saem, né, o nosso atual vice-presidente, ainda até amanhã, o Demi Guettico. O Demi, infelizmente, não pode estar aqui conosco hoje durante a reunião, porque ele está numa reunião de planejamento estratégico do NIC-BR, que teve a infeliz coincidência da data com o dia de hoje, e o diretor, ainda pelo estatuto antigo, né, diretor sem designação específica, que era como dizia o nosso estatuto anterior, que é o Thiago Marinello, que está aqui conosco, que nos acompanhou nos últimos 3 anos. Né, o Demi já vinha, né, de um mandato anterior, então o Demi já está há bem mais de 3 anos na diretoria como vice-presidente. Muito obrigado a vocês dois, Demi e Thiago, pela contribuição ao longo desse período todo. Tenho certeza que vocês vão continuar, né, trabalhando pelo capítulo, né, e se envolvendo em diferentes atividades, né, e continuar contando com a colaboração de vocês. Thiago, vejo que tu estás por aí, se quiseres falar alguma coisa, fica à vontade. Olá a todos. Bom, agradeço a menção, professor Flávio. Foi um trabalho, acho que o trabalho que a ISOC vem realizando ano a ano, né, demonstra o comprometimento de todo mundo e demonstra o rumo que a instituição está tomando, né? Ela tem crescido em vários aspectos, muito por parte do trabalho do professor Flávio liderando nesses últimos anos. Eu não posso deixar de mencionar aqui. Mas eu vejo um futuro ainda mais brilhante para a ISOC Brasil, por tudo pela consistência, né, dos resultados que realmente vem tendo nos últimos tempos. Eu imagino e tenho certeza que o futuro vai ser ainda melhor. Eu quero deixar aqui, então, meus votos de boa sorte para quem está entrando agora na diretoria, e também dizer que, da maneira que eu puder, eu vou colaborar com o capítulo. Se precisarem de alguma coisa, eu vou estar sempre por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelas palavras e pelo apoio, né, na atuação na diretoria nos últimos anos. Raquel, Pedro, se quiserem dar uma palavra, por favor, Raquel. Professor Flávio, queria agradecer, né, novamente, não só ao senhor que sempre faz esse trabalho, né, tão, às vezes ingrato, mas sempre com excelência, agradecer a sua liderança, já seguindo também os passos do Carlos Afonso, né, o CA, que está aqui com a gente, e a ISOC sempre crescendo. Isso é um orgulho fazer parte. E eu peço desculpas, eu estou aqui numa outra chamada, infelizmente eu fui chamada, mas eu queria realmente agradecer também aos votos e colocar o compromisso de continuar nesse empenho de fortalecer a ISOC Brasil, de crescer
com ela, né, e com toda a comunidade, e bem-vindos, né, aos antigos que retornam e aos novos que chegam. Eu acho que toda ajuda é muito necessária e toda colaboração é muito necessária. Não é só a contribuição ajuda, mas a financeira, né, da membresia, mas é a contribuição com a participação, com circular, né, as informações, com a própria lista, que às vezes fica um pouco parada, e com certeza a gente tem um ano de muitos desafios, e que a ISOC Brasil pode ter um protagonismo muito importante na defesa dessa internet aberta, acessível, global, e com todas as características que a gente gostaria que ela mantivesse. Obrigada. Obrigada, Raquel. Pedro? Falar bem brevemente, queria só também agradecer os votos. Fico muito feliz em integrar a ISOC Brasil, especialmente porque eu sou relativamente recente no sistema de governança da internet, né? Mas já conheço várias pessoas da gestão, e são pessoas que, pelos outros trabalhos que eu já acompanhei, são muito dedicados, muito capazes, e são, com certeza, vistos como referência, não só por mim, mas por várias outras pessoas que eu conheci nesse ecossistema. E vai ser, com certeza, uma experiência muito interessante poder ajudar nos trabalhos e ajudar a melhorar ainda mais o trabalho, essa sequência de atividades que já é, com certeza, muito impactante e produz ótimos resultados para esse ideal que a gente tem, do que a gente quer que a internet seja, né? Então, obrigado novamente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Raquel. Mais uma vez, parabéns aos dois. Bem-vindos à diretoria. Agora eu vou começar... Vamos a trabalhar, né? Vamos, já a partir do início da semana que vem, começarmos a envolver vocês nas atividades da diretoria. Com isso, a gente encerra esse ponto da pauta, né? E com a conclusão do nosso processo eleitoral de 2022. Né? E para todos, né? Para os demais, né? Nós ficamos com a diretoria, né? Com 6 integrantes, né? Eu como presidente, agora a Raquel como vice-presidente, né? A Poliana como diretora administrativa, a Giovana Michelato como diretora financeira, as duas que já estão indo agora para o 3º ano dos seus mandatos, e o Luan Cruz, que está aqui conosco, né, que é o diretor de comunicações, que está indo para o seu 2º ano, né, Luan, na diretoria, e eu também estou no 2º ano do meu 2º mandato, né, e agora temos o Luan como diretor de comunicação e eventos, e agora temos o Pedro como diretor de projetos, né, que também terá um mandato de 3 anos. Assim temos a nossa equipe de 6 membros da diretoria, que completa a transição do estatuto que foi feita, né, começou 3 anos atrás, com a criação dessas novas posições de diretor de comunicação e eventos, diretor de projetos, né, que substituíram as antigas posições de diretor sem designação específica que a gente tinha na diretoria até 2019. Muito bem. Com isso, encerramos esse ponto da nossa pauta da Assembleia Geral, e o último ponto da pauta é assuntos gerais, e aí estamos abertos para que qualquer membro que queira fazer qualquer comentário, observação, sugestão, seja sobre os assuntos que a gente já tratou, seja sobre outros assuntos, né? Fiquem à vontade, por favor. A próxima, se me permitem, né? Nós agora temos uma tarefa que sempre temos que concluir no mês de fevereiro de cada ano, que é preparar o plano de ação para o ano seguinte, né? Até uma exigência administrativa que a ISOC global, né? A ISOC mãe, nos faz, de pedir que a gente encaminhe até o final de fevereiro um plano de ação para o atual ano corrente, né? E isso, a diretoria, então, vai se debruçar sobre esse assunto, e a gente, como já fez no ano passado, né, vai divulgar esse primeiro esboço de plano de ação para os membros, solicitar contribuições e, né, eventualmente, ao receber essas contribuições, né, fazer uma versão final desse plano de ação, né, que vocês já podem, olhando o relatório anual do ano passado, ter uma boa ideia de que, em grande parte, nós vamos dar continuidade às coisas que a gente já vinha fazendo,
né, em termos de projetos, de cursos, né, de eventos, webinars, né, manifestações políticas, né, e assim por diante. Né, mas sempre há espaço para inovar, né, para fazer mais coisas. A gente tem conseguido crescer de ano para ano em termos de tipos e, né, e quantidade de atividades, né, e de parceiros. Né, no relatório anual, vocês podem ver lá num dos anexos, tem a lista de todas as entidades que foram nossas parceiras ao longo de 2021. Né, é uma lista que cresceu bastante em relação a 2020. Né, a gente está fazendo mais coisas com mais parcerias, isso é bastante importante. Então, né, em breve nós vamos estar divulgando uma primeira versão desse plano de ação para 2022. Bom, gente, não havendo outras manifestações ou sugestões de pontos para a nossa ordem do dia aqui, né, a gente vai encerrar a Assembleia Geral, né, cumprimos com a nossa obrigação estatutária, né, tivemos a prestação de contas apresentada para os membros, aprovado o parecer do Conselho Fiscal, elegemos, né, os novos membros da diretoria, né, e estamos prontos para mais um ano de atividades. Então, eu vou considerar encerrada a Assembleia Geral, agradecer a presença de todas e todos, muito obrigado pelo apoio, pelo interesse, né? Espero que todos, né, continuem se envolvendo nas atividades do capítulo, das diversas maneiras, né? Seja nos projetos, nos cursos, sugerindo atividades, né? Comparecendo aos webinars, aos eventos virtuais, né, participando do nosso grupo de trabalho em responsabilidade de intermediários, né, que começou na metade do ano passado e que vai certamente pegar mais embalo ainda ao longo desse ano de 2022. Então, nós podemos considerar encerrada a Assembleia Geral e eu vou completar aqui, vou encerrar a gravação. Ok? Então, estou encerrando a gravação da Assembleia Geral e declarando ela encerrada.